Sob a influência da Lua, desenvolveu-se uma floresta. Suas plantas e animais estão submetidos ao fluxo das marés. Vida selvagem. Ciaral. A vida nos manguezais. O interior da ilha de Bornéu é montanhoso. O úmido manto de vegetação que cobre estas montanhas é uma das florestas tropicais mais ricas do mundo. Fortes chuvas varrem estas florestas, arrastando o solo e seus nutrientes. Este sedimento é levado até a costa através dos rios que correm entre as montanhas. O rio corre mais lentamente ao se aproximar da costa, depositando ali sedimento. Uma outra floresta cria raízes. A Floresta das Marés, o manguezal. Na costa norte de Bornéu, na ilha de Ciaral, sobrevive um dos manguezais mais antigos. Um mundo estranho, preso entre o mar e a montanha. Raízes nodosas e retorcidas prendem as árvores que colonizaram este lugar. É rico e único, como a floresta tropical interior, mas seus habitantes são diferentes e adaptaram-se para sobreviver aqui. Único entre os primatas por seu longo nariz e sua enorme barriga, o macaco narigudo é encontrado nestas florestas. Com a maré alta, as enseadas e os leitos de rios são inundados pela água do mar. Para as plantas e os animais, não é fácil viver aqui. Precisaram adaptar-se a uma vida, tanto dentro como fora da água, dado que todos os dias se acham inundados por cálidas marés salgadas.
Este meio ambiente difícil e em constantes transformações estimulou a evolução de algumas das formas de vida mais extraordinárias da Terra. No entanto, nada sobreviveria aqui sem o grande número de animais microscópicos que vivem na água. Estes diminutos organismos, como a planária, decompõem o sedimento em suspensão e o transformam em alimento essencial para o resto do manguezal. A fêmea de um caranguejo violinista está fora de sua toca submersa. É na maré alta quando tem que se livrar do enorme cacho de ovos que leva consigo e que pode chegar a até 10.000 diminutos caranguejos. Estes jovens caranguejos alimentam-se de animais microscópicos, como as planárias, e representam, por sua vez, um grande equilíbrio na cadeia alimentar para os peixes do manguezal. Todos os meses são liberados milhões de diminutos caranguejos com a maré. Os que escapam dos peixes do manguezal abrem caminho até o mar. Ali são presa de um grande número de peixes. Os poucos que sobrevivem voltam mais tarde, como adultos, ao manguezal. Os últimos filhotes de caranguejos são ajudados a sair dos sacos de ovos. Abaixo, na lama, vivem outros animais. Nas correntes de água que passam por suas tocas, os camarões pistola oxigenam a lama ao seu redor. Eles, como os caranguejos e muitos outros animais que se refugiam na lama e que a oxigenam, permitem que as bactérias e outros micro-organismos sobrevivam. Por sua vez, os micro-organismos liberam substâncias químicas essenciais para as árvores. Sem estes animais, a floresta seria incapaz de sobreviver na lama sufocante. Em poucos minutos, a lama se cobre de caranguejos que saem de suas tocas. A maré deixou uma espuma de nutrientes e os caranguejos se apressam em recolhê-la. É possível que tenham passado muitos dias em suas tocas, de modo que toda a atividade se concentra na necessidade de comer rapidamente. Esquadrinham a lama em busca de matéria comestível e rejeitam os grânulos. Estes grânulos contêm nitrogênio e carbono, uma rica fonte de alimento para os micro-organismos. A numerosa e variada população de caranguejos trabalha para o manguezal, reciclando os minerais e a matéria orgânica.
De suas tocas saem peixes estranhos. São os peixes bailarinos, que nas marés baixas saem para esquadrinhar os detritos encalhados na lama. Assim como os caranguejos, selecionam a matéria vegetal útil. Os mosquitos são um incômodo constante. Periodicamente, os machos se permitem realizar lutas rituais espetaculares para defender seus territórios. Os peixes bailarinos superaram as dificuldades da vida fora da água, desenvolvendo suas câmaras branquiais. Como não têm pulmões, esta é a única maneira de absorver o oxigênio. Mas o oxigênio não é apenas necessário para os animais. Umas estranhas raízes, os pneumatóforos, surgem da lama normalmente longe da árvore-mãe. Elas absorvem oxigênio através de diminutos poros e o levam às raízes principais que se encontram sob a lama. Sem o benefício destas raízes respiradoras, os manguezais se afogariam. O sal é um problema permanente e algumas árvores o eliminam através de glândulas especiais nas folhas. Mas o mais estranho de tudo é a sua forma de produzir frutos. Suas sementes germinam e se desenvolvem nas árvores, prontas para cair na lama como lanças, quando a maré baixa. Os brotos bem-sucedidos se estabelecem rapidamente. À medida que o broto desenvolve uma complexa estrutura de raízes, coleta cada vez mais sedimento. Lento, porém firme, o manguezal avança. No interior de Cearal, os morcegos frugíferos descansam nas árvores mais velhas, abanando-se contra o calor do dia. Quando a tarde cai, saem aos milhares para se alimentar na selva tropical. As chamadas serpentes dos manguezais são predadores comuns nestes ecossistemas. Normalmente caçam morcegos, embora desta vez a presa seja diferente. Felizmente, os filhotes já são bastante grandes para abandonar o ninho. Uma bicada do adulto afasta a serpente. As serpentes dos manguezais invadem com frequência os ninhos de garça em busca de ovos e filhotes. Embora não caçem na marisma, atravessam-na para chegar até outras árvores.
Estranhamente, a garça verde é a única da sua espécie que aninha em Ceará. Existem predadores que se especializam em caçar na marisma. A rã comedora de caranguejos é a única rã capaz de suportar a água salgada e é o principal predador dos caranguejos violinistas. Os movimentos da pinça do violinista azul advertem da apropriação de uma parte da lama. Só os machos têm a pinça gigante e cada um defende com vigor o seu território. Tendo defendido com sucesso seu território, o macho está agora livre para cortejar as fêmeas. O acasalamento é precedido de uma comida ritual sobre a carcaça da fêmea. Durante o cortejo, o macho a vira antes de acasalar. As carícias a encorajam. Este simples ato é vital para o manguezal. Todos os meses, os milhões de caranguejos recém-nascidos liberados na maré alta pelas fêmeas prenhas nutrirão e sustentarão a vida marinha. Os caranguejos violinistas vermelhos também lutam pelo território.
Os enormes bailarinos carnívoros estão entre os principais predadores da marisma. Eles e outros animais, como os macacos comedores de caranguejos, se aproveitam da maré baixa para capturar caranguejos escondidos nas tocas. Ocasionalmente, os peixes ficam encalhados pela maré. Tornam-se uma presa fácil para a lontra. A maré baixa deixa descobertas as raízes que mantêm esta velha floresta. As árvores superaram os obstáculos impostos pela lama e pela água salgada, mas enfrentam outro problema: o de ter suas folhas comidas por animais famintos, como o macaco narigudo. Eles e seus parentes próximos, os macacos prateados, alimentam-se praticamente de folhas. A maioria dos manguezais defende suas folhas contra esses animais com substâncias químicas venenosas ou não digeríveis. O macaco narigudo superou o problema das folhas envenenadas, alimentando-se principalmente das folhas de árvores do gênero Soneratia. São duras, difíceis de digerir e não venenosas. Ainda assim, o macaco come grandes quantidades destas folhas, que são digeridas em sua enorme barriga. Ele possui um estômago duplo. Dentro, as bactérias decompõem a celulose, o que permite que as nutritivas proteínas das folhas sejam digeridas. Um grupo pode ter até 80 macacos. Juntos, podem comer a maioria das folhas. Os machos grandes e pesados alimentam-se no centro da árvore. Os mais leves aventuram-se pelos galhos menores. E os mais jovens avançam até as pontas para alcançar as folhas inacessíveis aos mais velhos. Embora gostem de se alimentar das folhas maduras, as folhas novas, mais apetitosas, são as mais desejadas. Desta forma, deixam os galhos pelados. Os filhotes de macaco narigudo sempre estão próximos aos seus pais, desenvolvendo as habilidades necessárias para sobreviverem entre as árvores.
Ao entardecer, os morcegos frugíferos de Ceará percorrem milhares de quilômetros da floresta tropical para se alimentar. A noite produz mudanças no manguezal. As flores da Sonerátia estão abertas, prontas para a polinização. É neste momento que muitos dos comedores de folhas do manguezal tornam-se mais ativos. Um ovo de borboleta. Dentro, uma lagarta prepara-se para sair. Passará a vida comendo folhas até que seja bastante grande para virar borboleta. Para os insetos comedores de folhas, como os besouros crisomelídeos, o manguezal é um mosaico de venenos. À exceção da Sonerátia, a maioria das árvores do manguezal tem na química sua defesa particular. Isto representa um problema para um diminuto animal como a lagarta, que não possui o grande estômago e a mobilidade do macaco narigudo. Limita-se, portanto, a uma árvore. Para sobreviver, teve que superar as defesas químicas desta árvore em particular, permitindo-lhe digerir a parte nutritiva das folhas. O fato de estarem limitados a uma só árvore faz com que os insetos fiquem particularmente vulneráveis às formigas tecedoras, que colonizam muitas das árvores Sonerátia. As formigas não se alimentam propriamente da árvore. Em vez disso, capturam e matam qualquer inseto que se ponha em sua mira. Nem mesmo a carapaça do besouro serve de proteção. As formigas forçam por baixo dos élitros. Com frequência, as formigas sentem-se encorajadas a se estabelecerem próximas aos pulgões. Os pulgões, ao se alimentarem da seiva da árvore, segregam uma solução açucarada que as formigas recolhem rapidamente. Outras espécies de pulgões são ordenhadas e protegidas como se fossem vacas. As formigas se apressam em tirar proveito desta fonte de alimento confiável e nutritivo, e como resultado, as árvores são protegidas. A Sonerátia não tem substâncias químicas defensivas, de modo que se beneficiam da presença das formigas. Os insetos comedores de folhas não são os únicos inimigos das árvores. Na lama trabalham muitos animais. As plantas recém-nascidas são rapidamente atacadas pelos caranguejos violetas. São os mais comuns do manguezal e alimentam-se de diferentes tipos de alimentos. Apesar de causarem um grande estrago às plantas novas, são também importantes por serem rápidos ao devorar e decompor outros materiais, tornando-os disponíveis como fonte de nutrientes. Os peixes bailarinos também atuam durante a noite, assim como seus predadores.
A serpente cara de cão é única em sua espécie. Caça quase que exclusivamente nas marismas, em meio à enorme população de peixes bailarinos e caranguejos. As formigas mataram um caranguejo e, mais tarde, as operárias também chegam à cena do crime. Levam a vítima ao formigueiro, feito com folhas. Dentro do formigueiro, a rainha põe todos os ovos da colônia. É constantemente alimentada e servida pelas operárias, que também alimentam suas larvas em crescimento. Mas as formigas não são os únicos habitantes do formigueiro. De uma maneira inacreditável, uma lagarta, alheia à presença das formigas, alimenta-se das folhas que formam o formigueiro. Em vez de matá-la, as formigas a acompanham. A lagarta adquiriu o mesmo aroma químico das formigas. Isto as deixa tranquilas. O estrago produzido no formigueiro é remediado pelas operárias. Suas larvas segregam um filamento sedoso que utilizam para costurar as folhas. As formigas também toleram a presença da lagarta. Estas segregam a solução açucarada da mesma forma que os pulgões, fornecendo açúcar e proteínas às formigas. Por sua vez, as formigas protegem as lagartas contra os predadores. O açúcar e as proteínas são vitais e os animais são atraídos ao lugar onde esses elementos estão disponíveis, especialmente em forma de néctar, produzido pelas flores de Soneratia. Ao lamber o néctar, os morcegos cobrem-se de pólen. Durante a noite, os morcegos visitarão todas as flores de Soneratia do manguezal, polinizando-as. Até mesmo como crisálida, a lagarta continua sendo servida pelas formigas tecedoras. A influência da Lua é total. A maré está alta. O caranguejo violinista azul sente a mudança. Recolhe lama para levar para sua toca como fonte de alimento. Com a chegada da maré alta, permanecerá sob a lama por vários dias. O violinista corta um pedaço de lama de forma perfeita. Com ela, selará a toca para proteger-se da maré.
Nos galhos baixos da árvore, uma lagarta se prepara para a maré. Tece uma câmara sedosa que lhe permitirá sobreviver em uma bolha de ar quando estiver submersa. À medida que a borboleta sai de sua crisálida, as formigas continuam lhe servir. Sem nada que oferecer às formigas, agora está em perigo. Embora se encontre em seu momento mais vulnerável, enquanto seca suas asas, as formigas a ignoram. Pode ser que ainda esteja protegida pelo seu cheiro. A maré traz também perigo para as formigas tecedoras. Os peixes arqueiros capturam insetos lançando um poderoso jorro de água pela boca. Caçam insetos, mas normalmente alimentam-se de caranguejos e minúsculos animais que chegam com a maré. A lagarta da traça pode estar sob a água durante muitas horas, mas é capaz de comer com segurança dentro de sua bolha de ar. Há outros que chegam com a maré. O manguezal transforma-se na residência de jovens camarões que amadurecem aqui antes de migrar para a costa, onde vão para procriar. Os camarões e a enorme população de caranguejos e peixes são totalmente dependentes da rica fonte de nutrientes do manguezal. Apinhando-se contra as raízes das árvores, esta sopa orgânica mantém não só os habitantes da floresta, como os enormes cardumes de peixes na costa. Mas a maré crescente não é a única mudança. Um animal peculiar ajuda o manguezal a se consolidar. A lagosta da lama é uma construtora incessante de montículos. Os montículos mais antigos, às vezes de 2 metros de altura, dominam o interior da floresta. Parece passar a vida dentro das câmaras de sua toca, alimentando-se de detritos da lama. Não se sabe como se reproduz e se abandona seu montículo. Não se conhece quase nada sobre este estranho animal, mas seu efeito sobre o manguezal é notável.
Ao amanhecer, os morcegos voltam. Dezenas de milhares descansam na ilha de Cearal. Durante a noite, alimentaram-se dos frutos da floresta tropical. Agora, seus excrementos ajudarão a enriquecer o manguezal. A maré alta revela o alcance do trabalho da lagosta da lama. Seus montículos sobem à superfície, criando pequenas ilhas. Estas são rapidamente colonizadas pelas esporas da samambaia, levadas pelo vento. Germinam rapidamente na fértil lama do montículo. Lentamente, um tapete de vegetação cobre as ilhas e o interior do manguezal submerge no mar de samambaias. Graças ao trabalho da lagosta da lama, o manguezal se desenvolve. À medida que isso acontece, algumas plantas, como esta epífita, saem da floresta tropical junto com os animais. O veado anão é um dos menores animais do mundo, com menos de 30 centímetros de altura. Com a consolidação, chega a proteção contra as tempestades que açoitam a costa durante as monções. Não existe água doce no manguezal, de modo que os macacos se apressam em aproveitar a chuva. A tempestade dirige-se para o interior da floresta tropical e a tranquilidade volta ao manguezal.
Durante milhões de anos, este estranho mundo foi um abrigo e um viveiro para muitos animais e plantas que vivem aqui. Os nutrientes liberados nas marés possibilitaram a vida de milhares de peixes. Mas não são os efeitos imediatos da tempestade que ameaçam o manguezal. Em muitos lugares do trópico, os manguezais são devastados pelo desenvolvimento. Agora surge uma nova ameaça. As florestas tropicais que deram vida aos manguezais também estão sendo destruídas. Se estas florestas desaparecerem, o manguezal mantido por elas se afogará na torrente de lama das encostas desprotegidas. A vida no manguezal também desaparecerá. Nas colinas de Ceará, a floresta tropical ainda sobrevive. Apenas por enquanto, a floresta das marés não corre perigo.